Medidor de vazão tipo Venturi. Alunos Eduardo Henrique Motter e Jean Lucas Perozan. O tubo de Venturi. O tubo de Venturi foi criado pelo físico italiano Giovanni Battista Venturi no século XVIII e consiste em um aparato capaz de medir a velocidade e a vazão desempenhada por um fluido incompressível no interior de um duto. A premissa física para a construção desse equipamento está amparada no efeito Venturi e é o princípio de Bernoulli, assim como a equação da continuidade que veremos a seguir. Para isso, consideramos então um fluido incompressível, como citado anteriormente, conduzido no interior de um duto e desempenhando vazão contínua. Temos aqui então a equação de Bernoulli. Na figura abaixo podemos observar um duto, que inicialmente tem uma seção transversal, está a determinada altura e o fluido em seu interior então desempenha uma velocidade específica e uma pressão. No segundo momento, nós temos então o duto sofrendo um alargamento, ou seja, a sua seção transversal aumenta, assim como há um acréscimo na altura, e por consequência o fluido em seu interior sofre alteração nos valores de pressão e velocidade devido a esse alargamento e esse acréscimo de altura. A equação acima, a equação de Bernoulli, ela relaciona esses valores de pressão, velocidade e altura nos dois pontos estudados. Ok, trataremos agora então da equação da continuidade. Neste caso específico, caso que também se aplica ao nosso dispositivo de medição que veremos na sequência, não haverá uma diferença de altura entre as duas seções do duto, apenas a variação da seção transversal entre eles, ou seja, estamos tratando de um sistema linear. Ok, a equação da continuidade nos diz, então, que no ponto 1, indicado aqui na figura em verde, nós teremos uma vazão igual à vazão do ponto 2. Se abrirmos, então, essa equação em termos de velocidade e área, nós observamos, então, a afirmação de que a velocidade no ponto 1 vezes a área no ponto 1 deverá ser igual ao produto da velocidade 2 pela área 2. Se analisarmos essa equação, veremos, então, que suas áreas e velocidades estão diretamente relacionadas, de modo que, se a área 1, como no caso, for maior, logicamente sua velocidade será menor. Assim como a área 2 sendo menor, o fluido desempenhará uma velocidade maior para que a vazão seja a mesma. Ok, agora veremos então o efeito Venturi. Como havíamos visto anteriormente na equação da continuidade, nós temos aqui também um dispositivo que sofre um estreitamento, ou seja, uma redução da sua área transversal. Tínhamos analisado e tínhamos relacionado então a área e a velocidade em dois pontos de áreas de seção transversal diferentes quando a vazão é constante. Porém, uma propriedade muito importante que não havíamos visto anteriormente e é de suma relevância aqui no funcionamento para realizar a medição através do nosso tubo de Venturi é a pressão. Ou seja, quando eu tenho uma área maior, a velocidade é menor, considerando a vazão constante, e nós temos também um valor de pressão maior. Para uma área menor, a velocidade é maior e o valor da pressão é menor. Então nós vemos aqui, através desse dispositivo, que ele tem duas tomadas desse fluido que está escoando dentro desse duto, uma na seção transversal maior e outra justamente na seção transversal menor. Aqui nessa figura a gente pode observar com clareza que a coluna desse líquido, desse fluido, ela é maior onde a área é maior, ou seja, a pressão é maior. E ela é menor onde a área é menor, porque a pressão também é menor, fazendo assim uma relação contrária com a velocidade. Essa diferença da altura na coluna do fluido, desempenhada então pela pressão nesses diferentes pontos, é justamente o parâmetro responsável pela leitura, ou seja, através dessa diferença, através do ΔH aqui exemplificado na figura, é que é possível então relacionar a diferença das pressões nesses pontos, assim como a vazão e a velocidade.
Falando um pouco sobre as aplicações do tubo de Venturi, uma delas é o carburador, né, de carros modelos mais antigos, né, quando que usavam o acionamento da injeção de combustível via um mecanismo puro mecânico. Aqui tem um GIF demonstrando o seu funcionamento, né, como o Jean já tinha explicado, a diminuição de seção gera um estrangulamento aqui, que é utilizado para gerar a mistura de combustível no ar. Dá para ver aqui pela GIF a bomba funcionando. E aqui pela direita temos uma imagem, uma vista de seção de corte, onde também dá para ver bem o funcionamento, o ar deslocando aqui e no estrangulamento o combustível sendo injetado. Uma outra aplicação são os aerógrafos, ou o nome mais popular, as pistolas de tintas, né? Aqui consta uma imagem de um vendedor do AliExpress com seu esquema construtivo de toda ele. Como dá para ver aqui no centro dele, ele é no formato de um tubo de Venturi, sendo controlado, né, o spray de tinta pelo estrangulamento desse switchzinho aqui. Um outro aplicação é para injetar fertilizantes, muito aplicado na agricultura para algumas plantações como exemplo morango, onde se mistura água com algum fertilizante e o tubo de Venturi acaba fazendo esse processo. Depois eu tenho um vídeo para exemplificar isso. Também há as aplicações industriais, né, onde ele é utilizado para se medir vazões de derivados, vários fluidos, né, dependendo de cada aplicação. E no caso, né, os próprios vendedores, fornecedores, eles citam que o tubo de Venturi ele é um produto que não há muito desgaste por não ter nenhum componente mecânico inerte no fluido, né? E também, né, ele não é vendido com, digamos, diâmetros padrões, medidas padrões. Como eu vou mostrar algum exemplo aqui, cada fornecedor eles pedem o seu projeto e eles orçam baseado no tamanho que você quer construí-lo, né? Então, só demonstrando um pequeno exemplo aqui de uma empresa onde faz instrumentos, né, de medição, aqui teria um tubo de Venturi. Então, dependendo do material, ele pede algumas variações de diâmetros, né? Daí, conforme o seu projeto, você irá definir qual irá ser utilizado e orçar, né, com o fornecedor. Então, agora eu vou mostrar um videozinho da aplicação de agricultura que eu tinha citado anteriormente. Tubo de Venturi, né, é um equipamento que, através da pressão da água, ele puxa para dentro do sistema essa adubação. Ou seja, vocês podem ver que aqui o cano é maior, então ele vai afinando, né, e depois ele vai ficando maior novamente. Então, por causa dessa diferença aqui, a água, quando passa por aqui, né, ela vai sugar para dentro do sistema de adubação. Então vamos ver se isso realmente funciona e como é que é o funcionamento do equipamento. Então é acoplado uma mangueira aqui e essa mangueira aqui então que vai para dentro da água. Vamos ver aqui se funciona o nosso equipamento. Olha só. Olha só, funciona assim, ó. Ó. Então ele puxa essa adubação aqui de novo para dentro do sistema de irrigação. Aqui para vocês verem. Olha só como vai indo. Então, pessoal, essa é uma maneira fácil, prática, né, e barata que a gente pode utilizar para fazer a irrigação e também o sistema de adubação, também para o sistema orgânico, como é o nosso caso aqui do Sítio Lab.